Fala aí, meus compatriotas! E se você é de Portugal, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde ou de outro lugar assistindo isso, me desculpa se você não é meu compatriota, de coração é compatriota sim. Tudo bem, meu povo? Voltando, Café com Beckler. Tinha dado uma pausa, evidentemente, porque isso aqui é um quadro que eu criei na segunda-feira para falar um pouquinho, só assim, pílulas dos jogos que eu assisti no final de semana, sem grandes análises. E como não estava tendo jogos europeus no final de semana, que é o que eu assisto mais, e uma coisinha ou outra de futebol brasileiro, não tinha por que fazer. Agora teve um jogo de futebol europeu, né? Porque pré-temporada cá entre nós, mas já teve um jogo oficial, por assim dizer, que foi o Manchester City e Arsenal, que eu assisti, e os jogos da dupla mineira, Cruzeiro e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Então vou falar desses jogos aqui, e também um pouco da situação do Neymar com o Barcelona, porque vocês estão me perguntando muito. Antes, se é café com Beckler, tem que ter café. Esse detalhezinho aqui na xícara é a Flor de Barcelona. Ela é projetada pelo Antoni Gaudí, que é o grande arquiteto aqui da cidade, né? Quem projetou Parque Güell, Sagrada Família, La Pedreira, Casa Batlló. Então, isso aqui tem no chão de Barcelona, os azulejos do chão, não é azulejo, né? Mas assim, o design do piso de várias ruas de Barcelona é com isso aqui. E, evidentemente não tem café coisa nenhuma, mas é a minha xícara nova. E hoje é um grandíssimo evento, que é um bolo. Hoje é meu aniversário, 37 anos, tô ficando muito velho já. Se eu fosse um jogador de futebol, eu já estaria naquela fase de que eu tô alongando minha carreira mais do que é necessário. Então, todo jogador que eu vejo, basicamente, já é mais novo do que eu. Então, se eu não me considero muito adulto, você imagina os caras de 25 anos. Mas, enfim, muito obrigado aí. Manda uns parabéns nos comentários aí, só pra eu ficar feliz. E daqui a pouquinho eu vou comer o bolo de verdade. E vou tomar um café de verdade daqui a pouco. Por enquanto, vou falar desses jogos que eu assisti e vou deixar a situação do Neymar para o final. Já adiantando para vocês, sem bait nenhum, não tem grandes coisas sobre o Neymar, pelo menos eu não tenho grandes coisas sobre o Neymar, tá? Então vamos lá. Começando com São Paulo e Atlético. Quando o Hulk fez aquele gol de falta contra o Cruzeiro, batendo também do meio da rua, eu falei, é falha do Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, porque tem que fazer barreira. Cara, você tem que colocar jogador na frente da bola para que aquela bola não passe. A partir dali, se tivesse barreira e tivesse entrado, é mérito do Hulk. Então eu até vi gente comentando que é falha do Rafael, goleiro do São Paulo, e pra mim não é. Tem muito mérito o Hulk de bater uma falta do meio do nada, muito forte, muito bem colocada, muito difícil de chegar. Então, assim, eu não tiro nenhum mérito do Hulk, pra mim é 100% dele. O gol de falta que abriu a vitória do Atlético. O São Paulo vem num momento esquisito, né, de 5 jogos sem vencer. Futebol brasileiro não dá trégua. Futebol brasileiro te penaliza se você tem semanas ruins. Não dá para vencer jogando de qualquer jeito. O Real Madrid, o Bayern de Munique, o Manchester City, o PSG, os grandes clubes europeus, eles são tão melhores do que o resto dos times das ligas deles, que se eles não jogarem tão bem, eles vencem. No futebol brasileiro isso não acontece. É tudo muito equilibrado, é tudo muito achatado, e se você tem 3 semanas ruins, você tropeça 5, 6 vezes e você entra numa mini crise, simplesmente porque você teve um período de oscilação, e é o que eu acho que está acontecendo com o São Paulo. Não ganhou do Cuiabá, que está fazendo uma grandíssima campanha, né? Depois veio o Corinthians na Copa do Brasil, aí vieram mais rodadas do Campeonato Brasileiro, veio o jogo com o São Lourenço na Copa Sul-Americana, e o São Paulo deu uma empacada, mais do que perder do Atlético, deixou sensações muito ruins, praticamente não criou nada. No segundo tempo, alguma coisinha com o Caio Paulista, o Lucas entrou e também melhorou, acho que o ânimo do time, mas gostei do Atlético, bem fechado, não deu espaço. Acho que podia ter contra-atacado melhor desde o primeiro tempo. No segundo tempo, o contra-ataque começa a sair um pouco mais, mas dá uma aliviada na pressão em cima do Filipão, em uma semana muito importante, porque tem um jogo com o Palmeiras, de um time muito bem montado na defesa, que defendeu muito bem contra um São Paulo que atacou muito mal e que vem passando por esse momento de oscilação. Então, a história do jogo passa pelo golaço do Hulk e por isso daí. Cruzeiro e Botafogo. Quem acompanha a minha coluna no aplicativo do Cruzeiro, se você me assiste aqui a Cruzeirense, ou se não é simplesmente quer ter, baixa o aplicativo do Cruzeiro, tem uma coluna semanal lá, faço um vídeo comentando o Cruzeiro, com uma visão mais de fora, né? Não de alguém que está no dia a dia. E eu já percebi que o Cruzeiro, quanto melhor o adversário, melhor ele joga. Os grandes jogos do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, depois da chegada do Pepa, foram contra os melhores times, os desafios mais difíceis. E o que poderia ser considerado mais fácil, em teoria, porque eu acabei de falar, o campeonato não te dá trégua, Goiás, Curitiba, Cuiabá, nesses jogos o Cruzeiro tropeçou, e todos eles em casa, inclusive. Então, o Cruzeiro saiu para jogar com o Flamengo, jogou muito bem, saiu para jogar na semana passada com o Atlético Paranaense muito bem, tinha jogado contra o Galo e tinha jogado bem também, o Hulk fez esse gol e de resto só deu o Cruzeiro.
e agora jogou de novo muito bem contra o Botafogo. Impôs ao Botafogo o pior jogo do Botafogo no campeonato, praticamente só deu Cruzeiro, o Botafogo não passou do meio campo. O que eu vi do Botafogo até aqui é um time que se fecha bem, que anula as forças do seu rival e que sabe sair muito bem tocando a bola em velocidade e aproveitando um contra um do Vitor Sá, do Segovinha quando entra no segundo tempo. Então evidentemente a movimentação do Tiquinho Soares, a capacidade de finalizar do Tiquinho Soares, a boa saída de bola do Tietê, enfim, é um time de boas virtudes, mas especialmente de fechar e de sair. O Botafogo deu a bola para o Cruzeiro, mas não conseguiu sair e nem conseguiu se fechar tão bem assim. É verdade que o Cruzeiro praticamente não finalizou no primeiro tempo, no segundo um pouco mais, mas assim, teve volume, teve presença perto da área, conseguia enfiar bolas, mas não conseguia atacar a área do Botafogo, mas todo o entorno da área do Botafogo era muito bem jogado pelo Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem esse problema esse ano. 80 metros do campo ele vai muito bem, ou em 70 metros, os 15 metros entre a linha de gol e a marca do pênalti mais ou menos, ou a marca da grande área mais ou menos, nas duas áreas ele tem deixado os pontos escapar. E contra o Botafogo foi isso, né? Só o Cruzeiro atacou, só o Cruzeiro finalizou. No final o Lucas Perry ainda fez duas grandíssimas defesas, mas conseguiu anular as saídas do Botafogo, conseguiu pressionar, foi muito bom o jogo do Cruzeiro. E o Botafogo, pela coletividade de não permitir tanto e pelas individualidades do Adrielson e do Lucas Perry, conseguiu segurar bem o 0-0. Veremos como vai ser o Botafogo se o Tiquinho Soares tiver uma lesão séria, né? Porque é um campeonato que ele abriu muito, que apesar do empate ele abriu mais pontos em relação ao segundo colocado, porque Flamengo, Palmeiras e Grêmio tropeçaram nessa rodada, então assim, ainda foi uma rodada que além de você anular uma rodada, você ainda abriu pontos a mais, então foi uma rodada ótima para o Botafogo, tirando o que pode ter sido uma lesão grave do Tiquinho. Já perdeu o técnico, pode perder o principal jogador, é um campeonato que ainda bem pro botafoguense que tem essa gordura toda, porque pode virar um campeonato difícil, longo, que vamos ver como vai. Mas as sensações do time acho que ainda são muito boas. Então de futebol brasileiro foi isso. E de futebol internacional, Manchester City e Arsenal. Um jogo com um perfil um pouco diferente dos últimos Arsenal e Manchester City, que o Arsenal foi muito mais agressivo, que chegou a ter jogo com mais de 60% de posse de bola, ou de marcar muito em cima e o Manchester City aproveitar as costas da defesa do Arsenal, né? Como no 4-1 agora de abril, no segundo turno do campeonato inglês. Dessa vez o Arsenal alternou entre marcar em cima, mas sem dar muito bote, basicamente esperar erro e marcar mais atrás. Mas foi uma marcação um pouco mais passiva do Arsenal nesse sentido, que eu acho que teve duas chances boas no primeiro tempo com o Havertz, que a bola acabou não entrando, mas conseguiu anular as chegadas do Manchester City. Sem De Bruyne, sem Gundogan, o Manchester City ia sofrer um pouco mais mesmo para acionar Haaland, para acionar Bernardo em boas condições. Haaland fez um jogo bem apagado, tocou 13 vezes na bola, não finalizou. Julian Alvarez também não conseguiu ir tão bem assim. Primeiro jogo de temporada, não quer dizer absolutamente nada. Tem gente na Inglaterra, estava vendo o Fred Caldeira comentar, tem gente na Inglaterra que trata ainda como um jogo amistoso. Eu tinha expectativa, por exemplo, para ver o Declan Rice no meio campo do Arsenal, mas como foi um jogo de ficar simplesmente muito posicionado, ocupando espaço, não foi um jogo de tantos confrontos, muita antecipação, muito combate, muitas idas e vindas, então o melhor do Declan Rice não se pôde ver, porque para ocupar espaço ali, podia ser qualquer um, era simplesmente ficar nos espaços bem ocupados, e foi o que ele fez. Gostei da novidade do Timber pela lateral esquerda, nunca tinha visto. Sabia que ele era um zagueiro rápido, que pode jogar também pela direita, pela esquerda nunca tinha visto. Se realmente for uma constante, e se ele puder jogar sempre ali porque ele jogou bem, o Arsenal ganha um super reserva, né? O tal do super sub, que pode fazer todas as funções da defesa e acho que pode fazer tudo bem, se mantiver esse nível. Então ganha um jogador muito confiável. E de resto, veremos como é que o Manchester City vai se armar sem o Gundogan, porque eu acho que era um jogador que completava muito bem as jogadas, que participava muito bem do início e do final das jogadas. E o Kovacic vai dar mais pulmão para esse time, vai dar mais motorzinho, mais correr e conduzir, do que o Gundogan, que dava mais toques de genialidade em alguns momentos do jogo. E aí o empate do Arsenal sai no minuto 99 de jogo. E eu acho que esse é um grande tema, tá? É 10% a mais de jogo. Então, se você aumenta 10% a mais de jogo, você está aumentando 10% dos jogos da temporada. Né? Ao invés de jogar 50, você vai jogar 55 jogos. 5 jogos apenas de acréscimos de segundo tempo, nem falo os acréscimos do primeiro tempo. O Guardiola reclamou no final do jogo, falando que os técnicos e os jogadores não foram ouvidos quando eles decidiram que iam incrementar
tempo de jogo. O Rafael Varane fez nessa segunda-feira no Twitter dele também uma postagem longa, falando que não dá para manter o nível, que o torcedor quer bom nível, que eles são cobrados por bom nível, mas se você tem que jogar mais, exigir mais fisicamente dos caras, não dá para entregar esse bom nível sempre, fora a chance de lesão. E eu acho que eles estão completamente corretos. A gente vai acabar chegando mais cedo ou mais tarde em uma conclusão no futebol de que tem que parar o cronômetro e que os jogos têm que ter 2 tempos de 30 minutos de bola correndo. Porque tem jogo que vale a pena 8 minutos. No futebol brasileiro, para ficar num exemplo fácil, porque isso acontece no futebol brasileiro quase em todo jogo, goleiro cai machucando o ombro e rolando sem parar só para esfriar o adversário. 15 do primeiro tempo, se os caras deram 3 chutes seguidos, o goleiro já quer esfriar o jogo. E aí é uma sacanagem, é uma trampa, é um artifício antijogo que todos fazem. Não tem santo no futebol brasileiro porque todos fazem isso. E eu acho isso muito errado. E de vez em quando no futebol europeu também fazem, mas o futebol europeu é de vez em quando, é num mata-mata, é num jogo muito tenso. Então é um artifício que todos usam, muito, muito, muito desproporcional com qualquer outro lugar que eu já vi no futebol brasileiro. Então é uma forma de punir os caras que estão fazendo aquilo. Ao mesmo tempo, se Cruzeiro e Botafogo, se o Cruzeiro faz 1-0 e o goleiro do Cruzeiro começa a fazer isso, o árbitro dá 10 de acréscimo e o Cruzeiro e o Botafogo empata e o Cruzeiro precisa de gol, você também tem que rever isso, porque você está beneficiando aquele time que fez aquela cera toda. Então acho que o mais justo daqui a pouco vai ser 30 minutos de bola correndo, o goleiro vai cair, vai rolar, você vai até esfriar o adversário, mas eu também acho que o árbitro tem que poder interpretar e dar um cartão pro goleiro por estar fazendo cera, por estar fazendo um antijogo. Não é porque o goleiro está caído que ele tem que ser atendido, que ele pode fingir que está machucado. Então acho que o Guardiola está correto, acho que o Varane está correto também. Aumentar a carga de jogos ainda mais, não é simplesmente 5 jogos a mais, como eu disse no início, não é simplesmente aumentar 10% de partidas, porque você está aumentando carga de jogadores já cansados. Então os jogos vão mudar completamente, né, a partir do final, porque vai sair muito gol no finalzinho de jogo. E os jogadores têm mais propensão a lesões. Não gosto nada. Num futebol que a bola já corre tanto como o inglês, que o jogo já para tão pouco como o futebol inglês, eu sou completamente contra de que, sem que nada tenha acontecido, se acrescente 8 minutos num jogo de futebol. É isso sobre Manchester City e Arsenal. Para finalizar, o último tópico aqui para vocês. Neymar do Barcelona. Saiu uma notícia que, se eu não me engano, é do mesmo jornalista que tinha anunciado que o Messi iria para os Estados Unidos, enfim, algum jornalista que tinha anunciado uma transação grande, agora, me desculpa, simplesmente não lembro o nome, tinha dito que já estava tudo certo do Neymar com o Barcelona. Nesse domingo, Gerard Romero, o jornalista que é o dono do canal do Rihantes no Twitch, também deu uma notícia dizendo que no Barcelona existe o debate sobre contratar ou não o Neymar, que a diretoria gosta do fator midiático que o Neymar pode trazer e que o Xavi não quer. O Xavi entende que, tecnicamente, até poderia acrescentar, mas que, esportivamente, dentro do vestiário, poderia trazer alguma fratura. São informações que os outros trouxeram. Eu não tenho nada sobre Neymar, tá? Já falei com vocês, inclusive, que não criem esse tipo de expectativa sobre mim, porque eu não sou o tipo de jornalista que dá notícia de bastidores de contratações toda hora. De vez em quando alguma notícia eu tenho, mas não é o que eu vou ter todos os dias. O que eu interpreto é, Neymar tem um salário de 35 milhões de euros aproximadamente no Paris Saint-Germain, que ele recebe. Ele custa 70, 50% é imposto, encargos, não sei o quê, 35 para ele. Tem nenhuma chance de, se ele reduzir pela metade, do Barcelona arcar. Se ele reduzir 70%, o que é 30% de 35? 10% é 3,5, então seriam uns 10 milhões de euros. Se ele reduzir 70%, ainda é muito difícil que o Barcelona possa arcar. Então, para que tudo que está falando do Neymar no Barcelona seja possível, o PSG teria que emprestar de graça, pagar parte do salário e a outra parte que o Barcelona pagaria ainda reduzir muito, 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 muito para dar. Como as finanças do clube estão hoje, no vídeo respondendo perguntas da sexta eu falei, como as finanças estão hoje, não dá para inscrever todos os jogadores. Se o fundo alemão vier e pagar e que se tiver alguma outra transferência, dá para inscrever os caras que já estão. E me parece que o desejo da Secretaria Técnica, do treinador, não é que o Neymar seja a primeira opção. Teria um lateral direito, teria o Bernardo Silva, teriam outras posições, talvez trazer o Vitor Roque, que já está contratado, que poderia chegar antes do Neymar. Agora, se for uma grande oportunidade de momento, se o Paris Saint-Germain aceitar
transferir ele de graça por empréstimo, se aceitar pagar parte do salário e se ele reduzir parte do salário, se tudo isso acontecer, quem sabe? Mas, repito, eu não tenho informação sobre o caso, eu estou simplesmente interpretando as notícias e interpretando a situação econômica do clube. Não vamos nos esquecer do delicado que é. A sugestão que eu dou para vocês é sossego facho. Sossego facho, não criem grandes expectativas, muita coisa precisa acontecer, muita mesmo, para que isso tudo possa se dar. Por enquanto, é tipo você ver que do lado de fora está ventando e achar que é um furacão. É um vento. Ventar, venta toda hora. Furacão, normalmente tem alertas de furacão, então ainda não é um furacão ainda que está acontecendo. E me parece que não está perto de chegar um furacão quando eu olho aqui pela janela e vejo. Então, por enquanto, sosseguem o facho. Ainda vejo como algo muito distante. E não é porque se acontece daqui a 20 dias, vão falar que o Marcelo Beckler disse que não ia acontecer. Simplesmente hoje, muita coisa, tanta coisa tem que acontecer que hoje o prudente é acreditar que está muito longe. Então, se as coisas forem caminhando e tal, eu vou tentar atualizar vocês de qualquer novidade. Tá falado, meu povo? É isso daqui, hein? Cafezinho sem café e bolo de aniversário que já caiu 3, mas tá aqui, 37 anos. Um beijo pra vocês. Semana começando, vocês façam favor de ter juízo. Com 37 anos você precisa ter juízo até para comer um bolo e tomar um café. Então é o que eu vou fazer. E vocês tenham juízo também. Semana começando, final de semana já é outra história. Amanhã tem vídeo sobre Tottenham-Barcelona, Barcelona-Tottenham e também sobre as minhas impressões de como é o Montjuic, como vai ser essa temporada. E em outras redes sociais, Twitter, Instagram e tal, eu vou fazer um pouco mais de conteúdo sobre chegada no estádio e tal, e aqui no YouTube eu vou simplesmente falar, tá bom? Então vocês fiquem ligados nas minhas redes sociais, @Marcelo Beckler também. É isso, meu povo. Muito obrigado pelos parabéns, porque eu sei que vocês já estão mandando aqui nos comentários. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.